Olá, tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim. E eu sou Thelma Elorza. A partir de agora, você está com a gente no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br. Aqui a gente fala com especialistas de diversas áreas e convidados. Uma conversa direta com conteúdo do seu interesse. E a entrevista de hoje é com os irmãos Bruno e Vander Cardoso. Eles são corretores de seguro com muita experiência na área e também são colunistas do O Londrinense, onde escrevem a coluna Mundo Seguro. Bem-vindo, Bruno, bem-vindo, Vander. Obrigada por terem aceito o convite para participar aqui do podcast. Bom, olá, Thelma, olá, Suzy. Então, nós agradecemos esse convite para estarmos aqui. E vamos um bate-papo, então, né? Espero gostoso para todos nós aí sobre um assunto bastante interessante que é o de seguros. Thelma, Suzy, obrigado pela oportunidade. Acho que o assunto vai ser muito bacana e bem esclarecedor hoje. Que com bom, certeza. Que bom. E eu já vou começar a fazer a primeira pergunta. Vocês podem não gostar, mas por que é preciso ter um corretor de seguros hoje, se os bancos oferecem seguros até nos aplicativos, né? Por quê? Por que a figura do corretor? É verdade mesmo. Os bancos hoje, as seguradoras oferecem, né, os produtos, os seguros, de forma direta, caso as pessoas queiram fazer dessa forma. Mas primeiro há duas coisas importantes em relação a isso aí. Primeiro que o corretor de seguros, ele é obrigatório numa pólice, num contrato de seguros. Então é uma exigência do próprio mercado, da SUSEP, que regulamenta esse tipo de negócio. Então o corretor é necessário que conste nessa pólice, nesse contrato. Então mesmo um seguro feito de forma direta, como nós dissemos agora mesmo aqui, ele terá na pólice um corretor. Né? Então começa por aí. Mas você não conhece ele. Não conhecerá essa pessoa, justamente, essa empresa que é a corretora de seguros. Uhum. E depois também é que o corretor de seguros, ele está lá para atender os interesses do próprio segurado. Porque nessa relação de negócios entre seguradora e segurado é que está o corretor de seguros. Então ele, para o cliente, representa a seguradora, ou seja, apresenta o seu portfólio, os seus produtos, né, o que tem de coberturas, que de repente então interessam ali para o cliente, e depois também, perante a seguradora, representa os interesses do cliente. Então quando você, nessa hora, ao fazer o seguro de forma direta, exclui o corretor de seguros, ainda que ele conste lá no contrato, porque, como eu disse, é obrigatório que isso seja assim, ele está eliminando uma figura importante na hora em que ele terá que usar esse contrato se um dia precisar mesmo. Não é? Ou seja, na hora do sinistro, bater o carro, sim. Essas coisas, para falar com o banco é mais difícil. Mais difícil. E até, só para poder fechar essa minha introdução, o seguro é mesmo um produto que se vende como uma promessa de atendimento futuro, porque no momento da contratação, como nós dissemos aqui, a pessoa tem a opção de fazê-lo de forma direta. É possível, né? E aí tudo bem. Mas ao risco de repente, fazer uma contratação de forma indevida, coberturas que não lhe atendam, né? E quando precisa, e depois, aí sim, mais do que tudo isso, lá adiante na necessidade, numa ocorrência de sinistro, não ter essa pessoa que atende de verdade para dar o suporte, né, a ele, cliente, dar as boas orientações, né? Despachar o próprio processo ali, né, nesse trâmite que deve ser feito. Então, o corretor é importante nesse tipo de negócio. Bruno, nessa questão que o Vander falou, quais os riscos, de um modo geral, que o corretor de seguros ajuda o cliente a evitar? Você falou a palavra certa. Qual é o risco? O corretor está para isso, entender qual é o seu risco. Tá? Nós temos vários exemplos que a gente já captou. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, mas seguro não paga. Não paga porque não foi bem feito. E muitas vezes feito sem um especialista. Então, esse é o papel importante do corretor, analisar os seus riscos. A gente tem vários cenários. Um exemplo, nós temos aqui no podcast, nós temos todos os equipamentos aqui para poder segurar, certo? Talvez aqui, como vocês estão alocados num local seguro, uma cobertura de roubo para isso aqui não seja tão interessante quanto uma cobertura de dano elétrico, que é onde pode ser o maior risco de vocês. Vocês estão num condomínio, lugar fechado, o acesso é restrito, ninguém entra aqui com facilidade. Então, para que você vai contratar uma cobertura de roubo tão grande, sendo que o maior risco, talvez, que vocês tenham, seja o dano elétrico? Então, essa é a importância do corretor. Isso não é assim, um pedacinho do que o corretor pode fazer por vocês. E, por exemplo, vocês orientam o cliente nessa hora, assim,
para mostrar esse tipo de coisa, de risco, digamos que o dono do estúdio queira fazer de furto e roubo, e sei lá o quê, mas esquece o elétrico. Vocês fazem essa orientação? O que a gente faz normalmente, eu converso com você. Primeiro, como a gente está fazendo um bate-papo, vamos entender qual é o teu negócio, quero entender a sua necessidade, qual é o teu risco. A gente vai bater um papo aqui, né, de forma de informal. Vou captar aquelas informações que você me passou e aí sim eu vou me debruçar dentro das companhias que eu trabalho para entender o que eu posso apresentar para diminuir o seu risco. Essa é a ideia. Então, olha, eu acho que é interessante, como expliquei agora há pouco. Olha, o roubo para você não vale tanto investir numa cobertura de roubo. É importante ter, sim, só que não é onde está o maior risco. Você tem um risco maior aqui num dano elétrico, num incêndio, porque você tem aqui, né, equipamentos ligados em rede elétrica. Então, nós vamos analisar o seu risco e fazer uma apólice adequada para o seu risco. E entender se aquilo realmente vai, né, funcionar da forma correta. Para a apólice é para isso mesmo. O dia que você ligar para o teu corretor, olha, tive um sinistro. Então você está amparado. A ideia e isso o banco não oferece, essa análise de risco, Não faz com certeza, Thelma. Né? A gente conhece aí essas empresas de grande porte, principalmente, quantas vezes nós querendo o atendimento com eles pelo 0800, né, que é um canal que eles disponibilizam o tempo todo, e a espera é grande, é enorme. E muitas vezes, depois de atendidos mesmo, a pessoa não consegue orientar do jeito que deveria, né, de forma clara. Então, aí começa o problema. Né? Então, aí, como eu estava dizendo, o corretor é importante, porque ele vai fazer o atendimento direto com a pessoa, né? Se necessário, pessoalmente mesmo. Né? E fica mais caro, assim, por ter a figura do corretor? Por que pareça, não. A gente tem casos lá no escritório que pegamos uma apólice que veio de um banco, uma clínica de estética, e eu fui lá, conheci a clínica, vi os riscos, ela tinha uma preocupação muito grande com o equipamento dela, que era muito caro, passava de quase 70 mil reais, e a preocupação dela era o roubo daquele equipamento. O equipamento hoje era fixado no chão, então assim, não era o risco dela ali. A rede elétrica era o maior risco. Muito maior. E quando nós pegamos a apólice e começamos a ver o que ela tinha de garantia, eu falei, olha... Tá faltando. Depois adequamos a apólice e ela teve uma redução de quase 12% em relação à apólice que ela tinha. E vou até dizer mais um pouco, porque a respeito do custo adicional pelo corretor, ele não existe, porque esse custo do corretor, né, que representa ali o que seria o carregamento comercial da taxa da seguradora, ele já está embutido na taxa dela para o risco ao contratar. E como nós dissemos no início, o corretor de seguros deve constar no contrato, ou seja, independente de o corretor ser aquela pessoa que você conhece, né, ou que atendeu você pessoalmente, confia, ou aquele que você contratou sem conhecê-lo por um aplicativo direto, esse custo já está na taxa da seguradora. Então, não fazer o seguro com o corretor a pretexto de eliminar um custo é bobagem. Né? E vou dizer mais ainda que não fosse assim, mas ainda que não fosse assim, há também aquela questão de que ao fazer negócios, e para fazer negócios bem feitos, é importante que a gente procure o profissional adequado, né? Porque essa economia é uma economia burra, a gente pode falar assim mesmo, não é? Porque, às vezes, tentando encurtar caminhos, nós entramos em atalhos que nos levam a problemas maiores lá adiante. Né? Então, não é assim, mas ainda que fosse, já justificaria. Né? Mas, como eu disse, não há um custo adicional por fazer com o corretor pessoalmente. E as pessoas estão cientes, estão percebendo que seguro é necessário hoje em dia? O mercado está crescendo. Como que está o mercado de seguro? Desde que eu comecei há 30 anos, né, e eu acompanho também um pouco essa evolução aí, até porque também, né, vocês disseram que me parece no início, dou algumas aulas, comecei as minhas aulas na universidade em função de uma disciplina ligada ao mercado segurador, que são mercados de risco, né? Então essa evolução, estava dizendo aqui, acompanho, e vejo que tem crescido sim nesse período. Ainda assim, nós temos um mercado grande, né, a ser conquistado, porque ao compararmos o que nós temos hoje de participação de seguros no PIB brasileiro, é pequeno em relação aos países mais desenvolvidos. Mas, como você perguntou, percebe-se já que as pessoas aqui já têm essa consciência da necessidade. Né? E nessa parte, me parece, infelizmente, né, posso dizer assim, nós temos uma condição de risco hoje aí fora pior do que esses outros países com os quais a gente está se comparando agora em termos de evolução, né, porque nós temos o risco altíssimo, né, índices de violência, insegurança, assaltos, né, e isso, né, a princípio só isso já levaria as pessoas a buscarem uma apólice de seguros, né, para se
Mas resguardarem ainda parece assim que as pessoas têm um certo receio. Vou gastar dinheiro à toa. Porque geralmente a gente fala que faz seguro para não usar, né? E dependendo da situação, é um custo alto. Mas é como o plano de saúde. Quando nós contratamos o plano de saúde, nós fazemos por precaução. Não é? Porque quem quer usar um plano de saúde? Quem contrata, com certeza, prefere pagar a vida toda, podendo, e não usar, do que o contrário, começar a fazer um seguro saúde, um plano de saúde agora, e ter que usá-lo já no mês que vem. Não é? Então, o seguro é a mesma coisa. Por isso né? que volta... E qual que é o mais contratado atualmente? Bom, o automóvel é o carro-chefe de todos os corretores. Assim, de todos não, mas a maioria começa pelo automóvel, né? O que é interessante, o Wander sabe falar melhor do que eu sobre isso, que está aumentando o número de ramos de seguro, né? As pessoas estão procurando, não se preocupam mais com o automóvel. O Vida está vindo aí pós-Covid, né? As pessoas se preocupam em fazer o seguro de vida, viram uma necessidade. Era ruim de se falar em seguro de vida. Às vezes você ligava para o segurado e falou, olha, conheço você há muito tempo, acho que você tem a tua família. Você ia falar seguro de vida, virava aquele, né, tabu. Poxa, você está falando que eu vou morrer, mas hoje vai. Mas não é, um dia vai. Mas aí você começa a analisar a situação e você começa a mostrar para o cliente. Fala, olha, a ideia do seguro de vida não é só deixar a tua família parada financeiramente, mas você também tem o custo burocrático. Quando a pessoa falta, você tem a parte de inventário, você tem os custos com advogado, tem tudo isso envolvido, né? E isso também pode ser pago pela apólice de seguro de vida. Então, você faz uma análise desse perfil. Olha, o que você tem de patrimônio hoje e o que você precisa para estar tranquilo se você faltar. Você já tem patrimônio, mas você tem um custo para transferir esse patrimônio para a tua família hoje. Então, o seguro de vida também está envolvido nisso, né? Então, você tem que mostrar para o cliente a necessidade. Não é falar em morte, mas sim do que ele está se resguardando. Mas a Covid deu um... Bom, foi um terror, Sim. mas deu um susto nas pessoas quando as pessoas começaram a morrer. Sim. Pessoas saudáveis que nunca tiveram geralmente problema. acho que é assim mesmo, né? A gente Jovens. às vezes lembra de fazer o seguro do carro quando o vizinho perdeu o carro, né? Da nossa casa, quando o vizinho teve a casa roubada, ou a nossa mesma, né? Exato. Às vezes passa a vida sem um seguro de residência, que é um seguro muito bom e barato, né? E que eu só percebo que preciso de um seguro como esse quando às vezes minha casa foi lá assaltada, incendiou, deu um dano elétrico, queimou equipamentos. Qual que é a percepção? Então, geralmente é assim, vem um start na hora, né, de uma forma que a gente não queria, mas... Qual que é a percepção do segurado muitas vezes? Fala, poxa, se eu tenho um carro que custa 100 mil, eu pago 3 mil de seguro, imagina a minha casa que custa 700 mil, quanto que eu vou pagar de seguro? E muitas vezes ele vai pagar 2 vezes menos ou 3 vezes menos do que esse valor do seguro do carro. Porque são os riscos. O carro está rodando o dia todo. A casa está ali, o imóvel está ali. Quantos imóveis pegam fogo hoje? Quantos carros batem hoje? Né? Então, por isso que o cliente ainda tem essa dificuldade, às vezes, de entender que o seguro residencial ele é tão barato e tão importante na vida dele, que é onde ele está morando hoje. Tem benefícios, né? Alguns seguros residenciais traz chaveiro... Tudo isso. Muitos benefícios. Encanador. Às vezes falamos de seguros de residência, seguros de casa, mas há coberturas dentro desse seguro residencial que vão além dos limites do próprio terreno do imóvel. Né? Há uma cobertura, por exemplo, no seguro de residência, que é a responsabilidade civil da família. Esse seguro, como o nome já diz, garante, né, ou cobre aquilo que for responsabilidade da família, mesmo em outros locais. Sei lá, estou no mercado com a família e lá, sem querer, o filho puxou lá uma pilha de lata, de alguma coisa, de vidro, derrubou, tomou, quebrou. Ele tem essa responsabilidade para, enfim, cobrir o prejuízo ao mercado causado pelo filho. O seguro de casa paga isso. Nossa, esse eu não sabia. Eu sabia da mordida do cachorro, porque você escreveu isso no... Então é legal, é verdade. Eu tive um caso ontem, inclusive, que o senhor me ligou, um cliente nosso, para saber a respeito de uma situação que ele tinha passado naquele momento, numa escola aqui em Londrina. A esposa entrou com o carro na escola e lá, pelo que ele disse, eles entram, as professoras, essa esposa dele é professora, entram com o carro e então elas acionam para abrir o portão e acionam para fechar o portão. E ela, quando entrou, e logo depois acionou para fechar o portão, outra professora quis aproveitar o portão aberto e quis entrar e o portão fechou no carro dela. Então, assim, um seguro nessa hora de residência talvez cobrisse esse prejuízo também, se houvesse, no caso, responsabilidade dela. Não seria o caso especificamente aqui. Sim, mas quero por dizer, exemplo, uma situação lá fora em que
o familiar provoque a um terceiro um prejuízo qualquer, poderá estar amparado no seguro da residência. Da residência. Agora- Isso vale, inclusive, para funcionários, né? Por exemplo, a empregada doméstica, o Sim. pintor que foi fazer um trabalho lá. Justamente. Aham, Aconteceu algum acidente, então, vale ele tem também. algum amparo ali nessa pólice de residência. A gente não imagina, né? É. Agora, Por isso- assim, além do básico que a gente conhece de carro e residência, Sim. há uma série de outras coisas que podem ser seguradas. Vocês falaram nas colunas, das últimas colunas, de seguro para pet, seguro educação. Como é que funciona isso? Pois é. Seguro pet, você conhece. Bom, é uma coisa que estava agora há pouco falando sobre a evolução dos seguros no Brasil, né? Há seguros que para nós hoje são novos aqui, o PET é um deles, que lá fora, em outros países mais desenvolvidos, isso é uma coisa muito comum. Né? A minha história de vida, meu pai era português, perdi meu pai faz uns 5 anos, mas então por isso eu morei em Portugal há algum tempo, quando era mais novo. Lá, isso então vou dizer há 30 anos atrás, meu pai caçava, né, era lá em Portugal caça uma coisa liberada. comum, é Uhum. liberada num certo período do ano, e ele tinha seguro para os cachorros dele, os cães de caça. Ah, que- Então, uma coisa que aqui não se pensava naquele tempo ainda em ter. Aliás, eu falei 30 anos, mais de 30 anos, porque eu cheguei aqui em 88, isso foi antes disso então. Então eu estava dizendo, e agora aqui nós temos também esse seguro pet, ou seja, também é uma coisa comum, as pessoas cada vez mais têm lá os pets em casa, né, os animais de São. estimação, que fazem companhia, Fazem parte da família. Faz parte da família, Então, já. poxa, se a gente tem a preocupação conosco ali, né, da família, as pessoas, num plano de residência, com os bens da residência, por que não com esses pets também? Então, há seguro para eles também, como se fosse o plano de saúde para o animal. Né? Entendi. Uma coisa muito É bacana. um seguro, mas é um plano de saúde. Acaba sendo um plano de saúde, com várias plano de saúde coberturas cachorro. para atendimento a esse animal. Que legal. De vários tipos, o Interessante. cachorro, Vamos conversar gato. sobre isso depois. Já tem 3 gatos. o educacional Duas. também, que a Suzy acabou de dizer aqui, a mesma coisa, né? Uhum. Poxa, imagina a criança lá estudando, ou o jovem mesmo, e às vezes acontece uma fatalidade, aquele responsável que suporta as mensalidades do estudo falta. Né? Uhum. Pô, o seguro vai cobrir, vai garantir, não, o teu estudo vai prosseguir, mesmo com a falta do teu responsável aqui. Uhum. Né? Enfim, Mas, assim, a gente sabe que em outros países eles fazem seguro de tudo mesmo, né? Tipo, o jogador de futebol que vai lá e segura as pernas e tal. Isso é feito aqui no Brasil também? também é feito aqui. O que eu posso dizer é que mesmo esses seguros que são feitos aqui, como esse caso, o artista tem lá, né, as pernas ou os braços ou o nariz, né, que é o A voz, por voz, exemplo. voz, isso, né, pode garantir. Se bem que esses negócios geralmente eles têm assim uma carteira específica na seguradora que faz os, não é uma coisa que se tenha Um no balcão produto. para atendimento corriqueira, para todas você as não pessoas, vende não é? Entendi. Então, no caso da voz de um artista, a pessoa que cante lá. Então, isso não é oferecido no balcão das seguradoras, pelos corretores, a qualquer tempo. Até porque esses negócios, posso dizer que eles são muito mais, ou servem muito mais para a companhia de seguros como propaganda do que mesmo como um negócio. Entendi. E vou dizer por que rapidamente. É que o seguro, para fazer sentido e para dar resultado para a seguradora, precisa de uma base de clientes ali. Né? Há uma regra, né, dentro da estatística que se chama a lei dos grandes números, que diz o seguinte, basicamente e rapidamente também, é que eu tenho que ter um volume, uma base que me permita analisá-la e saber qual é a possibilidade ou qual é a probabilidade desse risco acontecer nesse grupo. Quando eu seguro, por exemplo, então um cliente na sua voz, especificamente, e isso eu faço para 1 ou 2 clientes, não há essa base para esse estudo estatístico. Então, como eu falei, esses seguros são feitos também aqui, ou podem ser feitos aqui, mas eles são muito mais como propaganda que a companhia pode fazer disso, do que mesmo como um negócio que, né, que massifica, que vai, né? Em uma das colunas vocês falaram que quanto mais pessoas com seguro, seguradas, tal, mais tende o preço a cair, porque o rateio seria Sim, maior. Exatamente. Quanto maior o grupo, como o Frederico pode falar, você tem um grupo maior de pessoas, mais barato fica o seguro. Vou dar outro exemplo rapidamente aqui para poder explicar e dizer o que ela representa e a importância dela para esse negócio seguros aqui, que exige massa, volume, né, quantidade. Se eu pegar um dado, né, que tem lá as 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu extrair ali, ou se eu somar a soma das faces e extrair a média,
eu tenho como média o valor 3,5. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 dá 21, se não me engano, dividido por 6, elementos que eu somei, dá lá 3,5 como média. Então, quero dizer o seguinte, se eu jogar esse dado aqui agora e começar a perceber as faces que saem para cima, quais são os valores mais... Não tenho o 3,5, mas tenho lá o mais próximo, o 3 e o 4. Né? Então, qual é a chance de sair o 3 com a face para cima ou o 4? No caso do 3, é 1 sobre 6 a probabilidade. O 4 é a mesma coisa, 1 sobre 6. Bom, quer dizer o seguinte, se eu jogar o dado 10 vezes, anotar as faces e extrair a média, vou ter um valor que vai estar lá próximo aos 3,5. Se eu jogar esse dado 100 vezes e extrair a média, vou ter um valor com certeza mais próximo do 3,5. Se eu jogar o dado e extrair a média dessas 1000 vezes, vou ter um valor com certeza de média mais próximo do 3,5. Ou seja, quanto mais eu aumento a quantidade de eventos para extrair esse valor, esse resultado, mais próximo eu chego daquilo que é média. Entendi. Assim funciona com o seguro. Quando eu tenho um resultado já, eu sei qual é a probabilidade de acontecer o roubo do carro modelo tal, o roubo ou o incêndio da casa em tal lugar. Quanto mais eu consigo colocar residências ou carros nesse pacote de segurados, mais fácil fica para a seguradora estipular a sua taxa precisa, né? E por isso também reduzir a taxa digamos assim, a taxa de segurança que ela adiciona para poder justamente atender essas variações. E por isso então que quanto maior for a base de clientes, mais exata vai ser a taxa da seguradora e por isso mais baixa ela pode ser. Entendi. Então, basicamente, seria por aí. Por isso que a gente está tendo mais produtos agora no mercado. Sim, porque, assim, as pessoas, assim, o Brasil começou a ter a cultura de fazer o seguro. Então, a companhia consegue ter uma ideia para precificar aquele risco, né? Então, em relação a problemas climáticos, o Brasil já tem alguma coisa nesse sentido também? Tem bastante. Sim. Para residência, para empresa, né? O vendaval, o próprio furacão. Porque antigamente não se pagava fazer o seguro. Pelo menos eu fiz uma vez, um amigo meu fez uma vez, seguro da casa, a casa foi destelhada e não foi ressarcido. Não foi indenizado. Não foi indenizado porque diz que era... Como? Não estava na garantia, não tinha. Pode não ter sido garantido, não pode não sido contratada a cobertura de vendaval, né? Ou talvez o prejuízo que você teve não atingiu o mínimo que a companhia, né, coloca, a gente chama de franquia, que é importante também. E aí vem a análise do corretor, porque de novo você não pode ficar só no preço. Você tem lá 10 companhias de seguro oferecendo seguro de residência. Aí vou analisar o teu risco. O teu risco maior é o vendaval, por exemplo, como você teve. Olha, tem a companhia X que está te oferecendo esse seguro por R$300. Só que a companhia Y te oferece a 500. Por quê? Porque na companhia X, a cobertura de vendaval, a franquia, ou seja, a sua participação no desastre ali, no teu sinistro, é de R$2.000, enquanto nessa seguradora que te cobra R$500, é só R$300 de franquia, por exemplo. Então, convém você pagar um pouco mais aqui pela pólice, porque a hora que você tiver que pagar a tua participação, ela é menor. Tá? Então, isso que é interessante. E também só para poder completar essa parte, a respeito das coberturas para esses eventos climáticos aí, o seguro da residência, de novo aqui, né? Ele tem um pacote de coberturas, mas a pessoa faz opção para aquelas que lhe interessam. Ela que Por escolhe. isso, a importância do corretor, nessa hora justamente, porque ela vai dizer o que são as garantias disponíveis e quais servem a essa pessoa que quer contratar o seguro. A nossa região aqui, de agosto a dezembro, é onde a gente tem o telefone toca bastante nessas garantias de vendaval. De chuva, chuvas nós tivemos problemas de e... muita chuva nesse início de ano, né? Acontece bastante. Para terminar, porque nós já se estourou rapidamente, eu quero fazer uma pergunta bem sucinta. A questão da responsabilidade civil. Hoje é uma necessidade para profissionais e empresas. Perfeito. Advogados, médicos. Por que isso? Pode me explicar rapidinho? Bom, o RC profissional é interessante pelo seguinte, como a gente, né, falou já, assim, o profissional ele não precisa errar para ser processado. Então, a cobertura de RC profissional está voltada para isso. Um exemplo de um médico fez uma cirurgia, vou dar um exemplo rápido de um dentista, até passou na mídia um tempo atrás. Ele colocou facetas numa pessoa, algum tempo depois essa pessoa teve esqueci o nome aqui agora, uma infecção generalizada e acabou falecendo.
Só que esse processo ele não é invasivo, ou seja, não tem nada, é só realmente colou as facetas. E ele foi, então, processado pela família, dizendo que houve um erro médico no tratamento. E, na verdade, não houve. Então, assim, com a pólice de RCC profissional do dentista, ele está garantido com as despesas do advogado, a despesa de um médico para poder fazer o laudo, dizer que realmente, olha, a causa da morte não tem nada ligado ao teu procedimento. Então, todo esse custo que ele teria, a pólice de RCC profissional cobre. Também, se porventura vier errar, o próprio erro também cobre. Beleza. Bem Gente, complexo, precisa olha, ter, né? Corretor de seguro precisa eu ficaria ter. conversando muito mais aqui, mas infelizmente nosso tempo está assim, ultrapassado. Pode acompanhar na coluna. Acompanhe na coluna, vai ter bastante informação. Mas sabe, só para me fechar, eu sei que o tempo é curto sempre para essas coisas, mas isso do tempo acontece com a gente o tempo todo na corretora, porque as pessoas têm pouco tempo no dia a dia, e o seguro, por tudo isso que a gente falou aqui, né, e muito mais coisas ainda, ele demandaria um cuidado maior para ser vendido, né? Assim, para mostrar o que tem mesmo, que são coberturas fabulosas em termos de cobertura, de garantias que oferecem aos clientes, né? E as pessoas, às vezes, ou porque não têm tempo, ou porque acham que é muito mais fácil chegar, é caro, né? E então, ou seja, está aí a importância do corretor. Vale a pena investir tempo com certeza, nessa questão. Tira um tempinho para ouvir teu corretor de seguros, é importante. Exato. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação aqui no O Londrinense Pod. Acesse os nossos canais, acesse o londrinense.com.br, acesse o canal no YouTube, se inscreva, acione o sininho para lembrar e até a próxima. Fiquem com Deus. Até a próxima.